Olá, o programa TV Bancários Web está no ar, sendo exibido excepcionalmente nesta segunda-feira, dia 22. Nós recebemos a auditora fiscal do trabalho, Luciana Veloso Baruch, que fala ao vivo de São Paulo para uma entrevista sobre o assédio moral, conduta abusiva que é rotineira na vida de inúmeros bancários. Luciana atua profissionalmente no combate ao assédio moral para o advento dos riscos psicossociais ocupacionais e é autora do livro Riscos Psicossociais no Trabalho e Saúde Mental do Trabalhador. Isso que você fez não está certo, você não bate as metas, você é um lixo, você acha que você vem aqui no banco passear, nem parece que você fez faculdade. Estou dando exemplos de coisas que eu já ouvi em relatos de Luciana, você tocou aí na questão do assediador, né? E é uma pergunta que chegou para a gente gostaria inclusive de repassar para a doutora, que é como que agem esses assediadores? A senhora mencionou aí alguns exemplos agora, mas existem outras formas aí que a vítima pode identificar que está sendo assediada? Sim, bom, o assediador, ele geralmente é uma pessoa que é muito esperta, né? É uma pessoa que joga, digamos assim, com o regulamento embaixo do braço. Então, ele vai evitar se expor, né? Ele vai evitar falar as coisas abertamente, ele vai evitar falar as coisas na frente de todo mundo, embora isso muitas vezes aconteça também, né? Se é uma pessoa que está muito segura de si, segura da posição que representa, às vezes no caso de assédio institucional, né, as ordens vêm de cima e a pessoa está simplesmente cumprindo ordens. Então, nesses casos, ela fica às vezes bem segura mesmo para tomar todo tipo de atitude e falar todo tipo de coisa. Vou tocar aí na questão do assunto do e-mail, né? O e-mail pode ser considerado como uma prova depois contra aí no caso aí do gerente, que é um exemplo que você está citando aí, de ter cometido assédio moral, ele pode ser usado como prova? Certamente. Tanto e-mail, quanto mensagens de texto, SMS, mensagens de WhatsApp, todo tipo de comunicação eletrônica pode ser aceita, tanto administrativamente, no caso, né, perante o Ministério do Trabalho, quanto para o Ministério Público do Trabalho, nas suas investigações, quanto perante a Justiça do Trabalho. E o que a vítima deve fazer, então, quando ela perceber que está sendo aí assediada? Quem que ela deve procurar? Qual que é o tipo de orientação? Bom, a primeira orientação que eu dou é o seguinte: a pessoa ela precisa se refazer. Por que eu digo isso? Porque, geralmente, a pessoa, quando está sofrendo assédio, ela sucumbe ao assédio, né? E o que é sucumbir ao assédio? É você se desestabilizar, é você se desequilibrar, é você começar a ter crises de choro, é você começar a passar mal, é você começar, enfim, a sofrer muitas vezes aquilo que o assediador quer que aconteça, né? Nos casos de assédio interpessoal, muitas vezes o assédio começa porque a pessoa quer que o outro peça demissão e não quer arcar com os custos da demissão. Então, ela começa a tornar o trabalho tão insuportável a ponto de que a pessoa mesmo decida sair. Essa é uma situação clássica de assédio moral. Então, primeiramente, a pessoa precisa se refazer. Então, precisa buscar alguém de confiança com quem ela possa conversar, se abrir, elaborar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, entender que aquilo é ilegal, que aquilo não pode continuar, né? E entender também que muitas vezes não é simples sair de uma situação dessa e que é preciso ter paciência e olhar a situação com distância, né? Não ter tanto envolvimento, evitar essa coisa de sucumbir. Por isso, conversar com um psicólogo é bom, com o médico do trabalho é bom. Se o RH for um RH aberto a isso, também é bom, né? Mas eu já vi casos de a pessoa ir ao RH reclamar do fato de que estava sofrendo de assédio e o RH ligar para o chefe da pessoa e falar: olha, fulano está aqui reclamando de você, dizendo que você fez isso, isso, isso e aquilo, põe essa pessoa no lugar dela. Então, quer dizer, é um RH que não serve para nada, né? Eu já vi isso acontecer num grande banco. E aí, uma vez isso feito, ela respira e aí ela começa a montar o que eu chamo de um dossiê. O que é esse dossiê? Ela vai juntar provas. Então, ela já sabe que a pessoa, o chefe está tendo aquela conduta, então ela começa a guardar esse tipo de conduta. Então, ela vai para a reunião com celular ligado com gravador, ela recebeu um e-mail, ela imprime, ela coloca um bilhetinho lá, a data, o que foi que motivou,
Enfim, se o chefe disse alguma coisa para ela na frente de outras pessoas, ela anota quem foram as pessoas que estavam lá, a data, o horário, o que o chefe disse, entendeu? Quem que eram as testemunhas. Ela vai montando esse dossiê. E aí, diante desse dossiê, ela tem argumentos para reclamar dentro da empresa, para que essa pessoa seja punida, né, seja demitida eventualmente, se na empresa existe esse tipo de espaço, nos Estados Unidos, na Europa. E nesses países é exigido que se tenha órgãos, né, enfim, departamentos para cuidar de questões de discriminação, para cuidar de questões de assédio moral, para cuidar de questões de saúde mental dos empregados. Então, nas multinacionais, existe esse espaço para que a pessoa chegue com esse dossiê e exija que a empresa ela mesma tome providências e resolva aquela situação. Mas nas empresas brasileiras, né, nos bancos brasileiros, o que eu percebo é que esse espaço não existe. Então, a questão precisa ser encaminhada mesmo via sindicato, via advogado particular, via Ministério do Trabalho, né? Se for uma questão coletiva, quer dizer, que atinge mais de um trabalhador, aí sim é possível o Ministério do Trabalho fazer uma fiscalização. Vale também para as denúncias perante o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também atua nos casos em que há lesão a direitos coletivos, né, individuais homogêneos e nos chamados direitos difusos. Tá? Então, eu já estive dando aula em Brasília, já dei por 2 vezes um curso chamado A Defesa da Saúde Mental do Trabalhador para procuradores do trabalho de todo o Brasil. Tá? O Ministério Público do Trabalho tem um empenho mesmo em cada vez mais cuidar dessa questão. Existem várias ações civis públicas, inclusive contra bancos, muitas delas já com sentença, né, às vezes até com acórdão, condenando bancos, ações que foram propostas. Doutora Luciana, olha, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, a disponibilidade, inclusive, de estar ao vivo aqui com a gente, direto de São Paulo, no programa TV Bancários, né? Ela que é auditora fiscal do trabalho, Luciana Veloso Baruch. Obrigado, tá, mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, e você havia pedido para eu falar sobre o meu trabalho como auditora fiscal. Fique à vontade. Bom, o meu trabalho como auditora fiscal, no começo, ele foi muito voltado para outras áreas, né? Construção civil, como chamar, marmorarias, setor industrial. Eu fiscalizava outros assuntos. Foi com o tempo, à medida que eu fui estudando essas questões relacionadas à saúde mental, que eu fui ganhando confiança para fiscalizar o tema do assédio moral, mesmo sem ter legislação, mesmo sem ter uma norma regulamentadora a respeito. E para isso eu passei a usar a ANR 17, que é a norma regulamentadora que diz respeito à ergonomia, porque ela tem um item, que é o item 17.5.1, que diz o seguinte: ela diz que a organização do trabalho deve se adaptar às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Tá? E quando a gente pensa nessas características psicofisiológicas dos trabalhadores, a gente tem que pensar que ninguém está psicofisiologicamente adaptado para sofrer assédio moral. Então, sempre que uma organização tem assédio moral, significa que ela não está adaptando a organização do trabalho a essas características, né? Então, eu comecei a fazer autos de infração com base nisso. Eu fiz fiscalização em algumas empresas, telemarketing, varejo, banco, e fiz uma fiscalização lendária, né, no Banco do Brasil, que durou cerca de 6 meses e que deu origem à maior ação civil pública em termos de valor que a condenação pedida, que existe no Brasil, que é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público aqui do Trabalho da 2ª Região, né, que é a região de São Paulo, proposta pela Procuradora do Trabalho, doutora Elisiane dos Santos. O valor de condenação que ela pede é 440 milhões de reais. Tá? Eu já vi o Banco do Brasil ser condenado no Piauí em 5 milhões, na Bahia em 2 milhões, no Distrito Federal em 600 mil. Nessa ação civil pública, o MPT está pedindo condenação em 440 milhões de reais. Enfim, é um processo que está andando, eu sou uma das testemunhas-chave. Claro que o banco tem feito tudo para atrapalhar, né, para atrasar o processo. Inclusive, durante a fiscalização, o banco
teve a coragem de entrar com um mandado de segurança pedindo para anular todos os autos de infração, dizendo que eu tinha extrapolado na minha atuação e esse mandado de segurança foi julgado improcedente, mas deu muito trabalho, né? Eu tive que me defender a minha atuação, as minhas prerrogativas. Então, assim, não é uma luta fácil também para quem está do lado de cá, tá? E no momento eu estou afastada dessas fiscalizações, eu estou trabalhando na análise de processo, de multas e recursos. É algo que eu já havia feito antes, né? Eu trabalhei desde 2011 nisso. Eu me ausentei, na verdade, para fazer essas fiscalizações de assédio moral. E depois, agora eu acabei retornando, né, em função da necessidade de terminar o doutorado, por estar com um filho pequeno. E no curto prazo eu não pretendo retornar, pelas dificuldades, entendeu? Por ser a única auditora em São Paulo que trabalha com isso, e não é simples, pelos riscos, né? Você acaba tendo que enfrentar, às vezes, mandado de segurança, esse tipo de coisa. Então, não é algo que é fácil de fazer. E também pelo fato de nós estarmos hoje com muito poucos auditores, existem outras demandas que são prioritárias e muitas vezes a gente tem que atender. Uma série de motivos aí. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação. Luciana Veloso Baruch, que falou ao vivo de São Paulo, e a auditora fiscal do trabalho, que participou hoje aqui do nosso programa TV Bancários especial nessa segunda-feira.